E aí, pessoal, vocês estão bem? Bom, na última aula a gente comentou, né? Quer dizer, não comentou, a gente viu esses itens e ficou de comentar, né? E aí vamos comentar agora um por um para que vocês entendam melhor o que quer dizer isso. O primeiro item, ausência de supervisão, quer dizer que todo trabalho em altura ele deve ser desenvolvido cuja presença de um supervisor, né? Então, para que o trabalho à altura possa ser desenvolvido, tem que ter uma pessoa presente supervisionando o trabalho, supervisionando a tarefa, as pessoas que estão envolvidas naquela atividade. Caso essa pessoa não esteja presente, o trabalho em altura ele não pode acontecer. Ou seja, eu estou só uma pessoa. O trabalho à altura não deve acontecer. No mínimo, dois. Combinado? A segunda situação é a ausência de EPI adequado, né? Qual seria o EPI adequado? Um cinto, um talabarte Y, um trava-quedas, um capacete com jugular, né? Uma luva, botas, mosquetão, tudo isso vai se enquadrar como EPI. Né? E sem esses equipamentos, na ausência desses equipamentos, ou que tenha outros EPIs que não sejam adequados, o trabalho à altura ele não deve ser desenvolvido. É importantíssimo também a gente botar aí nesses equipamentos, pessoal, a questão do capacete com jugular. O capacete sem jugular, ele não deve ser utilizado para trabalho à altura. Muita gente utiliza, mas ele não deve ser utilizado. A qualquer momento ele pode escapar da cabeça da gente. E aí a gente vai ficar descoberto, né? Vai ficar desprotegido. Ausência de isolamento e sinalização no entorno da área de trabalho. Eu falei para vocês que o que deve ser isolado não é só o local de trabalho, mas sim o local de trabalho e o entorno, né? A região onde o trabalho está sendo desenvolvida. E aí a importância disso é para que os equipamentos, as ferramentas, se despencar lá de cima, não venha a atingir pessoas que estejam trabalhando na região de baixo, e aí vai cair naquela parte que está isolada, não vai ter ninguém ali por perto porque está isolado, está sinalizado, está proibindo a entrada de pessoas naquela região, então não vai ter perigo de acertar ninguém, não é isso? Condições meteorológicas adversas, vento forte, chuva, calor excessivo, a gente já comentou um pouquinho, vamos falar mais. Tempo fechado, condições meteorológicas adversas, o trabalho em altura ele não deve ser desenvolvido. Tempo nublado, ventania, calor excessivo pelo fato da pessoa vir a poder passar mal lá em cima, né? Sentir algum mal súbito e aí vai ter que descer o cara ou desacordado, dependendo da situação a gente não sabe. Chuva, independente de ser chuva forte ou chuva fraca, o correto é que o trabalho de altura não ocorra. Vento, infelizmente, vai ter, mas se for um vento forte, uma ventania forte, elimina aquele trabalho em altura e aguarda o tempo mudar, o tempo melhorar, o tempo virar. Beleza? Não observância a riscos adicionais e as demais normas de segurança. Por exemplo, o cara vai desenvolver um trabalho em altura, ele é um eletricista. No poste lá onde ele vai desenvolver um trabalho em altura, a questão da eletricidade, de ter cabos energizados, isso aí já vai se enquadrar, na verdade, como um risco adicional, né? Abelhas ali vai se enquadrar como um risco adicional. Okay? E aí o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que verificar as outras normas, como por exemplo a NR10 diz que todo trabalho com eletricidade tem que ser desenvolvido com a rede desenergizada. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é desenergizar a rede, né? E aí eu estou aplicando a NR10 para em seguida aplicar a NR35, né? A NR10 diz que todo trabalho à altura tem que ser desenvolvido com a utilização de EPIs adequado para o risco. Aí eu vou na NR6 verificar quais são os EPIs que devem ser utilizados para trabalho elétrico. Então, para mim iniciar o meu trabalho em altura na rede elétrica, eu vou ter que aplicar NR6, que é a questão de EPI, vou ter que aplicar NR10, que é a questão de desenergizar e treinamento elétrico, né? E vou aplicar NR35. E eu ainda vou além, pessoal, e aplico também a NR1, que é a ordem de serviço,
né? A OS, onde ela vai dizer o que eu vou fazer diante daquela atividade. Então a gente vê aí que é uma sequência de normas que serão aplicadas para desenvolver a NR35. Para poder aplicar a NR35 eu tenho que aplicar outras normas. E é porque eu nem entrei nas NBRs, né, que tem várias, nem entrei na NHO e outras coisas. Ancoragem, né, a questão da ancoragem. A ausência do sistema de pontos de ancoragem adequados. Com a ausência desse sistema de pontos de ancoragem adequado, o trabalho à altura ele não deve ocorrer, ele não deve acontecer, né? A gente não pode estar fazendo gambiarra, né? A gente já viu que não deve ser feito gambiarras, e a gente já viu também que a ancoragem ela deve ser certificada, né? Eu não posso fazer gambiarra e dizer que eu tenho uma ancoragem. Não, a gente tem que fazer uma ancoragem certificada, um sistema de ponto de ancoragem conforme pede a norma. A gente está vendo aí, ó, deixa eu voltar para vocês, a gente está vendo o ponto de ancoragem, a gente está vendo um mosquetão ligando a corda ao ponto de ancoragem, e isso não é gambiarra, tá? Só para constar. Se o cara quisesse amarrar a corda diretamente lá, ele poderia fazer isso sem nenhum problema, né? Porque o ponto de ancoragem é certificado e a corda também é certificada. E o mosquetão também é certificado. Então isso não se enquadra como gambiarra. A ancoragem ela pode ocorrer de duas formas, né? Ela pode ser uma linha de vida também na vertical, como a gente está vendo o cara acessando aí na escada. Ela pode ser também uma linha de vida na horizontal, como a gente está vendo o talabarte do cara, o tipo Y, fixado nele, né? No cabo de aço da horizontal. E aí, se a gente verifica, ele está sob a cabeça. Essa da escada, ele prendeu trava-quedas no cinto, né? Na parte aí abdominal. E não foi na peitoral, foi na abdominal. E aí, prendeu trava-quedas no cabo de aço. E aí não tem nenhum problema, ele não está utilizando o mosquetão. Mas caso ele venha a cair, o trava-quedas vai impedir a queda livre, né? Vai travar e não vai deixar que a queda livre aconteça. Então são duas formas de linha de vida que a gente tem, que é a linha de vida na horizontal e a linha de vida na vertical. Então aí mais uma situação de linha de vida, né? Onde a gente está vendo são situações da horizontal, né? A gente tem linha de vida fixa e nós temos linha de vida provisória, né? A linha de vida provisória ela vai ser feita com corda ou cintas, e a linha de vida fixa geralmente ela é feita com cabo de aço. As duas situações, tanto na corda como no cabo de aço, ela vai ser de 12 milímetros, ok? Então o talabarte, a gente está vendo aí o pessoal prendendo o talabarte, os dois talabartes, né, no cabo de aço. Se você quiser prender só um, não tem nenhum problema, pode deixar o outro talabarte preso no cinto quanto a isso aí. E se você quiser prender os dois, também não tem nenhum problema. Na ausência do EPI adequado, que seria a questão dos cintos, né, do talabarte e de várias outras coisas, nós temos o cinto. Na verdade o cinto ele tem que ser do tipo paraquedista, e aí nós temos ele em duas situações, que é o ativo e o passivo. Então, lógico que o ativo e o passivo vai ter diferença, que o ativo você vai conseguir se movimentar mais, aplica para atividades diferentes também do passivo. E aí a gente, não tendo o cinto tipo paraquedista, o trabalho em altura não deve acontecer, ok? Então o cinto paraquedista é isso aí, que ele é preso nas pernas, né? Preso na cintura, e aí a gente consegue, ele é entrelaçado na parte traseira, na parte das costas. O talabarte, como eu falei, nós temos ele tipo Y e temos ele tipo I. Nas duas situações, se o talabarte for maior que 90 centímetros, deve ser aplicado o absorvedor de energia, porque no impacto, né, mais de 90 centímetros, a gente já vai ter um impacto grande relacionado a uma queda, e aí o absorvedor de energia ele serve para diminuir o impacto, né, da queda.
o corpo ele sofre uma carga, um peso gigantesco quando a gente sofre quando a gente despenca, né, de uma determinada altura. E aí quando estica o talabar, a gente sofre um impacto. Aquele impacto vai todo na coluna da gente, vai todo na cervical. O absorvedor de energia é para isso, é para diminuir esse impacto, para diminuir a pancada que o nosso corpo vai levar. Então, acima de 90 centímetros, o talabar tem que ter um absorvedor de energia. Ele não pode ser vendido acima de 90 centímetros sem um absorvedor de energia. Então, o correto é a gente já verificar se ele tem certificado de aprovação, porque se ele tiver essa dimensão que eu estou falando para vocês com o CA, com o certificado de aprovação, com certeza ele já vai estar vindo com absorvedor de energia. Então tem lá em cima tipo Y sem absorvedor de energia e com absorvedor de energia, e temos ele embaixo o tipo I com absorvedor de energia. O trava-quedas, né? Nós temos 3 tipos de trava-quedas. Temos o trava-queda para corda 12 milímetros, temos o trava-quedas para cabo de aço 12 milímetros e temos também o trava-quedas retrátil. Então temos esses 3 tipos de trava-quedas, e aí cada um é aplicado em situações diferentes, né? O para corda ele é aplicado em linha de vida provisória, cabo de aço linha de vida fixa, quando existe um projeto de linha de vida, todo aquele processo, aí se aplica com cabo de aço, ou até mesmo um retrátil. O retrátil ele também pode ser aplicado no cabo de aço, né? Geralmente utiliza muito quando se faz projeto de linha de vida para expedições, né? Locais de carga e descarga que precisa subir no caminhão, aí o pessoal usa muito o retrátil, né? E aí tem que montar o projeto, usa o retrátil, usa o cabo de aço, pode acontecer sem nenhum problema. Capacete e óculos, né? O capacete, quando eu comentei, ele tem que ser com jugular, e aí nós temos de alpinista e temos o capacete tradicional de obra. Qualquer um dos dois ele está liberado para ser utilizado no trabalho à altura. O de alpinista é lógico que ele vai facilitar um pouco mais o trabalho, né, do que o outro, o tradicional da obra. O óculos, temos ele o preto e temos ele também incolor, e aí dependendo da atividade que a gente vai desenvolver, como por exemplo com partes energizadas, o ideal é que seja o preto para quebrar qualquer reflexo ali, qualquer curto-circuito que tenha, e aí não vai gerar um impacto tão grande na visão da pessoa. Não é só para proteger contra físico, mas também contra outras situações, e aí vai depender do que a gente venha manusear. Eletricidade, produto químico, alguma coisa desse tipo que gere risco grave e iminente. Botas, né? Fardamentos e luvas. A bota ela tem que ser com biqueira, né? E aí dependendo da atividade, vou voltar aqui para falar do eletricista, porque se for eletricista ela não pode ser biqueira de ferro. Se for de obra não tem problema que seja de ferro não. Mas se for para um eletricista, por exemplo, ele não pode ser biqueira de ferro pelo fato dele mexer e o ferro ser condutor elétrico. A luva, o ideal é que seja uma luva de raspa de couro. E aí, se for preciso manusear a corda para fazer uma acessão, uma descensão, ele vai conseguir prender a corda na mão com uma maior rigidez, pelo fato da luva ser de raspa de couro. O fardamento, o ideal é que ele tenha essas fitas refletivas, né, para sinalizar, chamar a atenção da pessoa. E aí, importante ele estar fardado, estar sinalizado, porque querendo ou não ele vai estar identificado e a gente vai saber quem é o funcionário da empresa, né? Vai que a gente não tenha conhecimento de todos, né? Vai que a empresa tenha uma quantidade de funcionários aí grande, e aí a gente não vai conseguir identificar, saber se o cara é um não funcionário da empresa, se o cara é um terceirizado, se o cara é habilitado ou não para desenvolver trabalho à altura. Tem empresa também que no próprio fardamento já especifica ou no crachá que o cara é apto e está apto para desenvolver trabalho à altura. Obrigações da empresa: adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade, exigir o seu uso, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação, e substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Então eu trouxe isso aí, pessoal, da NR6,
após a gente falar dos EPIs que devem ser utilizados na NR35. Por quê? Já para a gente mostrar que a empresa tem obrigações quanto ao EPI. Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade. Não adianta eu pegar e comprar um EPI barato se ele não é compatível ao risco daquela atividade que vai ser desenvolvida. Eu tenho que ter o capacete e tenho que ter a jugular. Tenho os dois para desenvolver trabalho em altura. Para trabalho em obras só preciso do capacete, não preciso com jugular. Então eu já vou comprar um capacete que tenha jugular, porque aí o cara já vai estar pronto para desenvolver o trabalho em altura, né? E eu vou evitar dois custos. Vou evitar de estar comprando um capacete e vou evitar de estar comprando outro capacete com jugular. Então a gente já mata dois coelhos de uma cajadada só. Exigir o seu uso. O fato de exigir o uso, pessoal, é porque se uma fiscalização chegar na obra e o cara não estiver utilizando o EPI, o que é que pode acontecer? A empresa pode ser multada, pode ser autuada, né, pelo fato do funcionário não estar utilizando o EPI. Por mais que eu tenha lá uma ficha de EPI assinada por ele, por mais que eu tenha uma ata de treinamento assinada por ele, se a fiscalização chegou na empresa e ele não está utilizando, a empresa vai ser autuada, porque é a obrigação da empresa exigir o uso daquele funcionário, do EPI, que aquele funcionário utilize o EPI. Por isso que o não uso do EPI pode vir a gerar também justa causa, porque a empresa ela tem que ter ferramentas para fazer com que o funcionário seja obrigado a utilizar o EPI. E um exemplo disso é a questão da advertência. Cheguei para o cara, adverti ele verbalmente. Ele continua sem utilizar, cheguei para o cara, adverti ele fisicamente, né? Assina esse papel aqui e aí eu já tenho uma comprovação de que eu tentei, obriguei lá a utilizar o EPI. Apliquei diversas advertências no cara, não resolveu. A norma me dá autonomia para demitir o cara por justa causa. Pelo fato de desídia, de desleixo, né, de eu estar dando ordem e não estar cumprindo, aquilo ali faz com que a gente tenha a brecha de aplicar a justa causa naquele funcionário. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado da guarda e a conservação é a obrigação também da empresa. Não é só comprar o EPI, jogar nos peitos do funcionário e dizer ele utiliza aí, tem que usar, e o cara ficar virando o EPI de um lado para o outro, de cima para baixo, botando de cabeça para baixo sem saber o que fazer com aquele EPI. Então eu tenho que fornecer o EPI ao meu funcionário e tenho que orientar, treinar e capacitar ele, mostrar a ele como que deve ser utilizado, aonde ele deve utilizar, como ele deve guardar, a forma que ele deve fazer para conservar aquele EPI, até porque é a obrigação dele, a guarda e a conservação. Então, se é a obrigação dele, para que ele faça, a gente tem que orientar. Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Às vezes a empresa estipula prazos, né? O EPI, digamos, vou dar um exemplo bem simples que ocorre muito, questão de bota. A bota deve ser trocada a cada 6 meses. Às vezes passa 6 meses e a bota não está danificada. Às vezes com menos de 6 meses aquela bota foi danificada. Às vezes com menos de 6 meses ela tem vencido o CA daquela bota. Então a gente tem que se atentar a essas situações antes de estipular um prazo para fazer a troca do EPI. Porque se o empregado chegar para o empregador e sinalizar que o EPI está danificado e não tem condições de uso ou que foi extraviado, no mesmo momento o empregador tem que providenciar um outro EPI para ele fazer a substituição daquele EPI. Beleza? Então, pessoal, um pouquinho relacionado à EPI, né? A gente acabou de ver. E aí eu vou finalizar a aula por aqui. Espero que vocês estejam aí assimilando o conteúdo. E a gente volta com mais um pouco relacionado à segurança do trabalho. Até mais!